vai estar nas duas câmeras. Aquela câmera, só para você, se você quiser falar, ele vai estar te contando. Olá, hoje é segunda-feira, eu estou aqui com Gustavo Nascimento, que é economista da Investimentos em São Paulo, e ele vai dar um panorama de quais são os principais indicadores que vão sair nessa semana e qual o impacto que isso pode ter para a Bolsa. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo. Como é que vai ser essa semana? Tem muitos indicadores, tem poucos? O que o investidor tem que olhar? Bom, começamos na segunda-feira com um baixo número de indicadores, principalmente no mercado externo, né? Aqui nós tivemos alguns dados sobre inflação, dados reproduzidos pela GV, mostrando uma aceleração da inflação nessa semana, uma tendência um pouco reversa do que nos dados que nós observamos na semana passada, né? Esses dados de inflação que foram divulgados vão ter algum impacto para a Bolsa? Vieram dentro do esperado? O que isso significa? É mais uma observação de como vão se comportar as taxas de juros por longo prazo. Nos últimos relatórios Focus, o que nós vimos foi uma tendência de diminuição das projeções para as taxas de juros. Houve uma acomodação com base nesses novos dados de inflação que nós tivemos. Então, a projeção para a taxa de juros por longo prazo diminuiu um pouco nos últimos dias. Quer dizer, o juro não deve mais subir nos próximos meses, essa é a expectativa? Não, deve subir, mas o que o mercado está sinalizando é que não vai subir tanto quanto era esperado. Vai ser mais contido. Vai ser um movimento mais ameno, né? E no mercado externo, o que a gente tem que olhar? Bom, o mercado externo, nessa semana, acho que o grande highlight da semana vai ser realmente a decisão sobre a taxa de juros americanas. Basicamente, o consenso do mercado é que haja uma manutenção da taxa atual, mas o que realmente o mercado está aguardando é realmente algum anúncio sobre algum estímulo novo que o governo norte-americano possa criar. Então, seria basicamente uma manutenção dessas taxas por prazos mais alongados, ou realmente incentivos econômicos diretamente na economia. Porque o juro nos Estados Unidos está muito baixo, entre 0% e 0,25% ao ano, não é isso? Exatamente. Quer dizer, as taxas devem ser mantidas e aí vão ter outros reflexos para a economia. Exatamente. A ideia é que haja algum complemento em relação ao anúncio do FONC. Então, o que o mercado aguarda é que haja comentários sobre como o governo norte-americano vai incentivando a economia nos próximos tempos. Porque na semana passada, os dados que saíram dos Estados Unidos mostravam que a economia ainda não estava crescendo como se esperava, não é isso? Na semana passada, assim, os dados que realmente impactaram, na segunda-feira nós tivemos dados sobre manufatura, vindo acima do que era imaginado pelo mercado. Apesar disso, na terça-feira nós tivemos vendas de casas pendentes. O mercado imaginava uma expansão de 4%, no final tivemos retração de mais de 2%. Foi exatamente o dia em que a Bovespa ela mudou aquela tendência de alta que vinha sendo observada durante 11 pregões, né? Na quinta-feira nós tivemos variação do setor de empregos, os dados um pouco melhor que esperado, o mercado subiu. Desculpa, isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira nós tivemos pedidos de seguro-desemprego, vieram um pouco acima do que o mercado imaginava. Mesmo assim, o mercado teve um viés positivo, uma pequena leve alta, mas se manteve no campo positivo. Na sexta-feira nós tivemos dados de crédito do consumidor muito maiores do que o pessoal imaginava uma retração muito maior do crédito ao consumidor e não foi apresentado. O mercado reagiu negativamente aqui internamente, apesar de dados de desemprego vierem um pouco abaixo do que era imaginado. O pessoal imaginava um nível de desemprego de 9,6 ou 9,5 e alguns dados na variação de folha de pagamentos que vieram realmente os dados negativos do dia, que deram um tom negativo da sexta-feira. Então, essa semana nós começamos com esse viés não tão positivo vindo da semana passada, apesar da alta concisa na semana, mas realmente observando esses dados. Quer dizer, é uma semana de observação. O investidor tem que continuar olhando os indicadores lá fora e os reflexos que eles podem ter aqui. Exatamente. E aí, quando os Estados Unidos estão crescendo menos, afeta a economia no mundo todo. Para a gente também não escapa, apesar de o Brasil estar teoricamente bem, estar estável. Sem dúvida. Qual é o principal efeito? Quer dizer, para a ação, por exemplo, são as ações exportadoras, de companhias exportadoras que podem sofrer mais com essa tendência nos Estados Unidos. Qual é o reflexo imediato? O reflexo imediato que nós visualizamos basicamente o dólar veio numa projeção nos últimos dias de desvalorização. Isso acaba até, nós temos nessa semana também, continuando, balança comercial, né? O pessoal imagina um déficit um pouco menor do que o que veio no último resultado. Também aí um viés positivo em função dessa desvalorização do dólar. Em relação ao mercado aqui, você está tendo, a nossa moeda está se apreciando em relação ao dólar, nós temos esse viés negativo em relação às exportações, aumento das importações, né? Mas assim, o que está dando tom realmente para o mercado nos últimos dias está sendo essa temporada de balanço. Aqui no Brasil ela se estende basicamente até o dia 13, os principais números. Essa semana nós temos, amanhã nós temos CSN, nós temos Itaúsa, Braskem,
a ALL, na quarta-feira nós temos Marfrig, OGX, na quinta-feira nós temos BMF, Ambev, CCR, e na sexta-feira, aí o grande número da semana, o resultado de Petrobras, acredito que seja o mais aguardado, né? Então agora com a divulgação dos balanços, será que é hora de reavaliar a carteira? Você avaliar se as suas ações estão bem, se estão ruins, se a empresa que você está investindo está com resultado positivo ou negativo? É um bom momento para reavaliar a carteira, Gustavo? Sem dúvida alguma. Acredito que esses números agora apresentados vão dar um bom parecer de como a economia vem se desenrolando nesses últimos meses. Alguns setores tiveram um resultado extremamente positivo, como o setor financeiro, os resultados vieram acima do projetado para o mercado. Que é bom para quem tem ação dos bancos, principalmente dos bancos, Sem dúvida alguma, bons pagadores de dividendo, empresas que estão conseguindo um resultado financeiro muito forte. Em contrapartida, nós temos outros setores que não vieram um pouco abaixo do esperado, principalmente as empresas defensivas, que aí entraríamos... Como é que funciona uma empresa defensiva? Perfeito. Uma empresa defensiva seria uma empresa que tem uma geração de caixa contínua, independe tanto do mercado externo, você tem uma geração EBITDA basicamente mais constante e são boas pagadoras de dividendos. Que é o caso, por exemplo, das empresas de serviços públicos, Sabesp, Eletropaulo, você tem a empresa sempre vai ter a receita da conta do consumidor, então ela não tem problema ali no caixa. Por exemplo, nesse segmento tivemos resultados do Souza Cruz, abaixo do que o mercado esperava. Hoje nós tivemos resultados da Sabesp, que você mesmo comentou, veio abaixo do esperado. Então, assim, é um segmento que o pessoal imaginava uma explosão um pouco mais forte nesse período. Não veio. Então, assim, acho que é um momento realmente, porque muitas pessoas nesse momento de crise acabam se apoiando em ações que são melhores pagadores de dividendo. Obviamente, é interessante, é atrativo, você sai um pouco da especulação no mercado. Quem está fora da Bolsa é um bom momento para entrar? Acredito que sim. A Bolsa está tendo bastante volatilidade e eu acho que ninguém precisa apostar todas as fichas numa única mão. Eu acho que pode ir fazendo essa entrada progressivamente. A Bolsa está apresentando ótimos dividendos, a nossa Bolsa está barata na comparação mundial. Então, acredito que seja um bom momento para a pessoa estar pensando realmente numa aposentadoria, num movimento de injetando capital na Bolsa aos poucos. Não pensar em dar a tacada da vida nesse momento em que a Bolsa, você ainda tem números aí pouco confiáveis, digamos assim, de algumas economias na Europa. Então, enquanto você não tem uma visibilidade muito forte do mercado, eu acredito que o momento é muito propício para você fazer a entrada aos poucos. Legal, Gustavo, super obrigada. Hoje nós conversamos com o Gustavo Nascimento, da Investimentos, aqui de São Paulo. Ele deu várias dicas bacanas. Essa semana é uma semana de observação para o mercado financeiro, ficar de olho, principalmente no mercado lá fora e no balanço das empresas que vão ser divulgados durante a semana. A gente se vê na próxima semana. Tchau!